E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um Lição em 10 Minutos. Essa semana nós estaremos estudando a lição 11, que nós falamos sobre Deus e o trabalho, né? Qual que é a importância, ou qual que é a relação que o trabalho tem na vida do cristão ou na vida de todo ser humano, né? Será que o trabalho, ele é apenas um fardo que apareceu depois do pecado? Ou será que o trabalho, de fato, foi instituído por Deus, Deus que pensou nesse conceito? E é uma coisa meio complicada, porque hoje em dia é tão comum, às vezes, a gente escutar ou nós mesmos falarmos, né, que o trabalho é um fardo, que estamos cansados, tem que trabalhar para viver, como se o trabalho, né, a nosso destino fosse você passar uma vida inteira trabalhando para depois você simplesmente acabar a vida de exaustão, né? Mas nós vamos estudar que não. Existe um propósito divino na instituição do trabalho, né? O trabalho, ele realmente tem um sentido que traz mais valor para a nossa vida. Eu vou começar a lançar essa pergunta, porque assim, o trabalho é uma maneira como nós nos relacionamos, né? Também é uma forma de relacionamento, como você se relaciona com as coisas. Até é interessante que aqui em casa muita gente cozinha, né? A maior parte da minha família. E a gente percebe que quando você está se sentindo bem, meio que você transmite esses sentimentos, porque você está cozinhando ali no momento. Então, pegando essa perspectiva do relacionamento, eu queria saber, se trabalhar é um relacionamento também, o que que esse trabalho representa quando nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus? Será que isso influencia? Não? O nosso trabalho, o relacionamento com Deus tem algo a ver ou não tem nada a ver? Olha, Maia, eu acredito que tem super a ver, tem tudo a ver, ainda mais quando a gente está tão junto com Cristo, como a gente até discutiu na escola sabatina esses dias, que a gente é como se Deus fosse a vela maior e nós fôssemos a velhinha que vem com a cera, e a gente começa a passar e ser luz nos lugares onde a gente está. No trabalho não seria diferente. Então, eu acredito que quando a gente está relacionado com Deus, a gente começa a ser luz, paz, dons do Espírito para outras pessoas. Então, a pessoa do meu trabalho, ela tá com problema, eu começo a ouvir mais ela, eu começo a... Não que eu não ouvisse antes, mas enfim, você começa a ser um calento para a pessoa, você começa a ser a paz, a esperança para ela, né? Então, eu acredito que é totalmente relacionado. E diferente de uma pessoa que, por exemplo, não tem nenhum relacionamento com Deus e, tipo, leva a Deus como se não existisse ou se fosse alguma outra coisa. Eu acredito que isso é uma coisa visível quando você tá com alguém que teve um relacionamento com Deus e tá com alguém no trabalho, na faculdade, onde quer que seja. Sim, exatamente isso. E para a maioria das pessoas hoje em dia, o trabalho é só uma forma de sustento, né? Eu vou trabalhar porque eu preciso comer, porque eu preciso pagar as contas, eu preciso me vestir, comprar roupa. Mas quando a gente está ao lado de Cristo, o trabalho deve ser mais que isso, né? Mais que uma necessidade econômica. Ele deve ser uma possibilidade da gente pregar o evangelho, da gente alcançar o meu amigo de trabalho ou até meu chefe, uma forma de eu expressar, né, o meu relacionamento com Deus. Sim, exatamente. Tem relação porque, primeiro, o trabalho é uma ideia de Deus, né? E, como a Vitória falou, ele vai muito além de suprir uma necessidade econômica, porque envolve o desenvolvimento pessoal, é uma chance de ministério, e também pode ser uma expressão do nosso relacionamento com Deus. Então, eu vejo que a relação entre essas coisas é que quanto mais você aprende com Deus, mais isso vai se refletir na forma como você trabalha. E falando um pouquinho mais do começo da sua fala, né, pensando na origem do trabalho, e é engraçado como as coisas acontecem, né? Por exemplo, a cultura que a gente tem aqui na América Latina, a cultura que veio primariamente da Igreja Católica, onde mais ou menos a ideia é que o trabalho é uma maldição. Então, depois do primeiro pecado, Deus fala que agora a gente vai ter que trabalhar para comer, mais ou menos, né? Que Adão ia ter que arar a terra. Só que, por exemplo, a cultura norte-americana, que já vem mais do protestantismo, eles vão dizer que o trabalho é uma bênção. E eles usam a ideia de Gênesis, onde Deus cria o ser humano e fala, você vai dar nome aos animais e você vai cuidar do jardim. Você vai meio que coparticipar do processo de criação. Então, a gente tem essas duas ideias, onde o trabalho sendo com a maldição e o trabalho sendo inerente, sendo parte de quem é o ser humano, né? E quando a gente pensa isso na relação com Deus, como você bem falou, é entender que quando eu me chamo de um discípulo de Cristo, ou um filho de Deus, ou enfim, qualquer nomenclatura que você queira dar, é que a partir de agora eu tenho um trabalho, vamos dizer assim, não um trabalho que a gente tem culturalmente hoje na nossa sociedade, onde construiu a imagem, como vocês falaram,
que trabalho é uma coisa econômica para eu me suster. Só que eu tenho um trabalho por ser pertencente a esse grupo, que é cuidar das pessoas, que é dividir o evangelho, enfim, tudo isso. Então, quando a gente pensa no relacionamento com Deus, quando eu aceito o relacionamento com Deus, eu automaticamente já tenho um trabalho, que é viver um pouco do que, como a gente se chama de cristão, né? Viver um pouco do que Cristo fez na nossa realidade. É até um pouco complicado falar assim do trabalho, porque parece que o trabalho a palavra trabalho se tornou sinônimo de esforço, de alguma coisa dura, pesada, né? É até difícil a gente associar, eu pelo menos tenho essa dificuldade de associar o trabalho a algo prazeroso ou a algo que seja uma atividade, da mesma maneira que eu falo de uma atividade de lazer, né? Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que o propósito do trabalho é ser um canal de bênçãos, né? Acho que a gente poderia usar essa analogia. É uma maneira que Deus encontra de nos abençoar e, através desse trabalho que nós realizamos, abençoar as pessoas ao nosso redor, né? Não é algo nem individual e nem apenas, não 100% altruísta, assim, do tipo, você se sacrificar pelos outros. É algo para todos, nós e os outros. E aí eu vou para aproveitar isso, fazer um gancho, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, acho que vão concordar. A gente está meio que numa sociedade que eu vou dizer que é a era da produtividade, né? Existem vários gurus da produtividade, administração de tempo, como você viver uma vida mais eficiente e tudo mais. E é muito fácil as pessoas distorcerem essa ideia de produtividade para uma coisa que sobrecarrega, né? E, digamos assim, para você produzir melhor ou produzir mais ou viver uma vida melhor, quer dizer que você tem que estar 100% ocupado. Eu gosto de uma citação de David Toreal, eu não sei se é assim que fala o sobrenome dele, mas é assim que escreve, que ele diz: se você está trabalhando muito, você não está trabalhando duro. E eu vou fazer essa citação porque eu acho que nós podemos linkar isso com o que nós vamos falar agora sobre como Deus vê o trabalho excelente. Eu queria que vocês me dissessem qual que é a visão de Deus? O que Deus propõe pra gente? Deus, ele mostra que é um Deus que quer excelência, que ele quer um trabalho, ele admira a excelência, né, a dedicação. Mas se dedicar quer dizer que nós devemos ser um workaholic, né, um viciado em trabalho, uma pessoa que se esgota trabalhando, ou trabalha até o último gota de energia? O que vocês acham? Então, eu acredito, quando você fala isso, eu penso muito na questão do verso de Eclesiastes 3:1, que diz: para todas as coisas há tempo, seu tempo de trabalhar, seu tempo de aprender, seu tempo de se relacionar, de lazer, todas as coisas. Então, eu acredito que Deus, ele também vê todas as coisas sob medida, né? Nesse próprio verso, a gente pode ver isso. Então, Deus não quer isso da gente. É como também se você pensar, que pai gostaria de ver seu filho sofrendo de tanto trabalhar? De uma forma desnecessária, muitas vezes. Então, eu acredito isso. E olha que bênção. É o tema da próxima lição, fica aí a dica já. Mas o sábado é o dia de descanso que Deus deu pra gente. Então, é um dia pra gente ter novas energias para começar a semana. Eu acredito que, resumidamente, Deus quer que você se esforce sim com excelência, mas Ele não quer que você sofra por isso, porque esse Deus que a gente serve é um Deus de leveza, não de cargas. Sim, com certeza. E quando lá no Antigo Testamento o Senhor ordenou para Moisés que ele construísse o tabernáculo, né? Ele instruiu que ele fizesse isso em algumas etapas, né? Esse processo de montagem. E ele não queria que Moisés construísse algo rápido e de qualquer jeito. Ele queria que fosse algo excelente, né? E essa atenção para os detalhes mostra o quanto esse espírito de excelência o quanto mostra, né, esse espírito de excelência que Deus tem para que o trabalho seja sempre impecável. E isso se encaixa também nos nossos dias atuais. Quando a gente faz algo para o reino de Deus, o Senhor espera que a gente faça algo de coração, mas algo excelente também, não algo de qualquer jeito, só por fazer. Sim, aprendemos que Deus espera que a gente dê o nosso melhor em todas as tarefas que chegam nas nossas mãos. Só que quando isso se torna uma prioridade super valorizada, capaz de te adoecer com tanta cobrança interna e externa, então tem algo errado, porque estamos falando aqui de um Deus do equilíbrio.
E é claro que isso não é simples, mas Deus pode nos conduzir, nos dá a capacidade que precisamos para lidar com as responsabilidades. Perfeito, perfeito. Acho que eu nem tenho muito o que adicionar aqui, mas é só essa balança entre a excelência que é, como a Vitória falou, totalmente pertencente, inerente ao reino de Deus, como o equilíbrio que vocês comentaram, como entender que a vida não é só simplesmente acordar e trabalhar e, enfim, isso. Tem algo além. A vivência da vida em si já é um desafio, já é um trabalho, vamos dizer assim. Então, entender isso e entender que Deus, de alguma forma, ele espera isso de você, ele pede isso para você, ele oferece isso para você, e já nos dá uma imagem muito gratificante de Deus, né? Eu acho que esse é o que a gente pode aprender. Isso, só adicionando, gente, o contexto que a lição traz foi o que a Vitória comentou, do tabernáculo. Nós podemos ver ali, eu só vou fazer um adendo, né, que eu achei bem interessante. Deus, ele pediu excelência, ele observou os detalhes, mas ao mesmo tempo ele não cobrou de ninguém nada além do que eles poderiam realizar. Isso que eu achei maravilhoso, né? Deus, ele deu os recursos, Deus, ele estimulou as pessoas certas. Então, assim, Deus não é um Deus que te esforça até o seu limite, até você não aguentar mais, até você estar exausto, até você não ter energias. E é isso, gente. Essa foi mais uma lição em 10 minutos. A lição 11 dessa vez. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê o seu like, dê o seu comentário, sabe? Fale o que você acha, porque é importante não só para nós, mas para vocês também. Expor as suas ideias, comentar, porque somos todos irmãos em Cristo. Estamos aqui para aprendermos mais do nosso Deus. E é isso, gente. Até a próxima lição. Até mais.